Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma aula, de teoria da contabilidade. Estou chegando hoje, hoje, 18 de outubro do ano 2021. É um prazer imenso estar aí substituindo o grande mestre, doutor, professor Ivan, nessa disciplina aí tão importante para vocês. Vocês já viram que ela é de extrema importância para a área contábil, tá? O meu nome é Marcos Ferreira de Souza. A partir de hoje, até o final do semestre, fico com vocês. Vamos prosseguir aí o plano de curso, a mesma metodologia aí do professor Ivan, tá? Claro que se tiver alguma dúvida, vocês podem estar nos perguntando, mas vai ser do mesmo modo do professor Ivan, tá bom? Vocês vão apresentar, a gente vai complementar alguma coisa, e na terça-feira eu acredito que vocês têm atividades para fazer, tá? Então as nossas aulas sempre vai acontecer aí conforme o cronograma. Se não me engano, em novembro, aí a gente volta na terça, tá? Com as apresentações, eu acredito que vai ter apresentação e posteriormente a gente vai estar passando alguns detalhes para vocês, tá ok? Então, a partir de agora, a partir de hoje, a gente assume essa disciplina, então nós vamos ter aí basicamente quase 2 meses, junto com vocês. Eu acredito que não vai ser 2 meses, vai ser menos, porque nós já estamos aí se aproximando já próximo ao mês de novembro, e eu acredito que as aulas, elas finalizam aí começo de dezembro, Algumas finalizam aí final de novembro, mas provavelmente pelo calendário aqui, nós temos a finalização dessa disciplina com o exame final no dia 7/12, tá? Então a disciplina encerra dia 6 de dezembro, e aí vocês vão ter uma avaliação dia 30/11, tá? 30 de novembro. Então, acredito que seria aí essa finalização das aulas. Então, nós temos menos de 2 meses, tá ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai prosseguir essa disciplina conforme o professor Ivan, tá? Então, fique tranquilo, a gente está aqui apenas para substituir ele, fazer a avaliação de vocês. Eu sempre valorizo aquele aluno que sempre está aí participando, aquele aluno que sempre está fazendo as atividades. Isso é de praxe, a gente considerar, tá? Além dessa disciplina que eu estou com vocês, eu estou com mais duas aí do professor Giovanni, ele vai assumir a semana que vem. Então, a gente sabe que poucos alunos, como vocês, acabam, participando das aulas síncronas. E eu sempre falo, pessoal, é muito importante, tá? Eu acredito que até agora vocês viram a importância da teoria da contabilidade. Vocês vão ver a aplicação dela, tá? Regime de caixa, regime de competência, vários outros, postulados que vocês acompanharam aí, já aprenderam, os princípios. Isso é importante, Às vezes, até no momento agora que a gente chega, a gente fala, onde que eu vou utilizar isso? A gente utiliza bastante, tá, pessoal? Principalmente, eu não sei se vocês, algum de vocês já está fazendo contabilidade geral 2, mas eu acredito que está na geral 1 ali, Vocês vão ver a aplicação desses regimes na contabilidade. É muito importante, tá, pessoal? Como professor Ivan, é uma disciplina muito bacana, tá? E às vezes a gente cansa porque é teoria, mas eu vejo que vocês estão já na reta final. Então, não deixe de aprender, tá? Não deixe de tirar dúvida, de estudar. Por quê? Porque hoje nós temos várias vagas de emprego e está faltando um profissional qualificado, tá? Eu vou aproveitar, pessoal, não sei se alguns de vocês aí está desempregado, procurando trabalho, Eu tenho um grupo de vagas de emprego e estágio, tá? Porventura, se alguém quiser entrar, lá sempre toda semana a gente dispõe algumas vagas. Então, se vocês quiserem, tá, entrar, depois posteriormente eu vou postar o link desse grupo. Pessoal, tá faltando profissional qualificado, tá? Semana passada mesmo, um colega meu que também ministra aula, mas numa faculdade particular, ele precisava de 3 pessoas para trabalhar no escritório dele, mas não estava conseguindo pessoas qualificadas, com conhecimento, tá? Então, assim, às vezes tem muita gente que leva o curso só para ter o diploma. Então, é importante a gente ter, essa ciência, essa noção que lá na frente a gente vai precisar, tá bom, pessoal? Então, toda disciplina, foque mesmo, seja um grande profissional aí na formação. Lá no final, vocês vão ver que vai valer a pena se formar, Valeu a pena se formar em ciências contábeis, tá ok? Então, além de ciências contábeis, esse ano está fazendo basicamente 14 anos que eu me formei na Unemat, tá? Unemat, amo demais essa faculdade.
Depois tive a oportunidade aí de ser convidado para dar aula, depois fiz o seletivo, depois fui convidado aí para dar aula numa faculdade particular. Então a gente tem aí algumas metodologias de trabalho, tá? Fico muito feliz. Além de ciências contábeis, também sou engenheiro civil pela Unemat, fiz engenharia civil, já faz aí 5 anos que eu me formei, tá? Sou engenheiro de segurança do trabalho também, e estou fazendo agora o meu mestrado, né? Finalizo o ano que vem meu mestrado pela UFMT, tá? Então, fico muito feliz de ter graduado nessa faculdade Unemat. A gente sabe que existem problemas, algumas coisas que devem ser alteradas, mas vale a pena se dedicar, tá, pessoal? E ainda mais fiz aí até o 6º semestre de administração também na Unemat, tá? Só não concluí a administração, pessoal, porque nessa temporada eu acabei passando para engenharia civil. Então, foi aí uma decisão que a gente tomou. Quem sabe futuramente eu volto para finalizar a administração também, mas tenho aí muito orgulho da Unemat, tá bom? E eu quero que vocês também tenham orgulho, levar essa faculdade no coração. Como eu falei para vocês, existe problema isso aí em qualquer lugar, mas vale a pena se formar na Unemat, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, hoje a gente inicia aí um período, né, até o final do semestre, então, assim, vai seguir do mesmo modo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, vão estar aí no grupo, o professor Ivan também está no grupo, qualquer dúvida que eu tiver em relação a essa questão aí, a gente pergunta para ele, mas da melhor maneira possível a gente vai estar trabalhando com vocês, tá? Não se preocupe com essa questão de nota, faça a melhor apresentação, faça as provas, né? Vamos dizer assim, tendo conhecimento, não só por fazer por nota, né? Eu sempre falo para os alunos, não visa somente nota, visa o conhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que vocês aprendem, pessoal, na hora de fazer a prova fica bem tranquilo, fica bem fácil, tá bom? Então, é uma deficiência que a gente tem de alguns alunos que não foca, ele quer nota, quer ponto, né? E isso é consequência, como eu sempre falo, às vezes a consequência não é só coisa ruim, é coisa boa também, tá ok? Então, foque, seja nessa disciplina, seja nas demais aí, e com certeza vocês vão ter sucesso lá na frente. Beleza? Alguma pergunta, dúvida, pessoal? Fique à vontade aí para perguntar. E aí, posteriormente, a gente já começa aí a apresentação, né? Vocês têm a apresentação hoje. Deixa eu ver aqui quem vai apresentar. Vai ser as alunas, né? Deixa eu ver aqui, Ellen, Evelyn e Ilma, tá certo? Então amanhã vocês vão ter aí a atividade para fazer. Aí a gente volta na próxima segunda com a Cristina, a Natália e a Bruna. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Pessoal, se a internet aí der uma enroscada, né, uma travada, vocês me avisam, tá bom? Que às vezes isso acontece de travar a internet, o áudio, mas a gente está aqui para estar fazendo da melhor maneira possível. Beleza? Tudo bem, meninas? Vocês que vão apresentar agora. Vocês querem já começar a apresentar, fique à vontade, tá? Eu acredito que seja dessa maneira, a gente passa aí a bola para vocês, vocês fazem a apresentação e posteriormente a gente faz o fechamento da aula. Ok? Ilma, Evelyn. Ok. Bom dia. Bom dia. O meu nome é Evelyn. Eu vou estar começando a apresentar a minha tela agora, para mostrar o slide. Ok. Fique à vontade. Tá apresentando? Ok. Tá aparecendo já a tela. Eu só vou fechar a minha câmera aqui, pessoal, mas eu tô aqui presente, tá? Só para não travar. Às vezes trava alguma coisa aqui para mim. Tá bom. Bom dia. O nosso grupo é composto por mim, Evelyn, a Ellen e a Ilma. A gente ficou com a parte de o passivo e sua mensuração. A gente pegou o livro da Teoria da Contabilidade, do autor Eudícibius, eu não sei como se pronuncia o nome dele, Sérgio. É o Eudícibus mesmo, tá certinho. Tá. Antes de eu começar falando um pouco sobre a definição do passivo, eu queria ressaltar aqui que o autor ele não utiliza muito a palavra passivo, ele utiliza a palavra exigibilidade, que ele é um sinônimo do passivo. E por que ele usa essa palavra?
porque ele queria dar um sentido mais amplo à palavra do passivo. Então, vou começar aqui. A definição de passivo segundo Hatfield. Hatfield, assim, definiu exigibilidade. No sentido restrito, exigibilidades são subtraindos dos ativos ou ativos negativos. Seria lógico, portanto, preparar um balanço no qual as exigibilidades totais fossem subtraídas do ativo total, deixando do lado direito do balanço meramente os itens que representam a propriedade, no caso, os bens e os direitos. Essa é uma visão nítida de teoria da propriedade. Já a teoria dos fundos poderiam interpretar os passivos de forma diferente, como as reservas ou restrições aos ativos derivantes de considerações legais, equitativas, econômicas ou gerais. Agora, falando um pouco sobre a composição da exigibilidade, alguns autores eles começaram um debate falando o que seria possível incluir ou excluir da exigibilidade. Alguns tiveram uma interpretação bastante restrita, e eles falam que apenas as dívidas efetivas, no caso as legais, elas deveriam ser incluídas nas exigibilidades. Dessa forma, os valores a pagar decorrentes de algumas transações passadas, no caso já realizadas, com vencimento em um momento específico de tempo no futuro, deveriam ser contempladas. E aí outros autores, eles falam que as exigibilidades, eles deveriam incluir os valores que possam vir a ser devidos se falhamos no cumprimento de algum ato no futuro, no caso, os lucros diferidos ou os passivos contingentes. E já o Kahn, ele tem uma frase que ele fala o que deveria ficar fora e o que deveria ser incluso nas exigibilidades. Ele fala que uma exigibilidade é um serviço avaliável em dinheiro que um proprietário é obrigado a prestar por honra legal ou equitativa para uma segunda pessoa ou conjunto de pessoas, desde que não seja uma compensação incondicional por serviços específicos de igual ou maior valor monetário devidos por essa segunda pessoa ao proprietário. Aí, o autor ele não quis uma definição muito complexa do que seria exigibilidade. Por isso, ele ressaltou 3 pontos aqui, falando um pouco mais do que é essa exigibilidade no caso passivo. Ele fala que a exigibilidade ela deveria referir a atos já ocorridos, as transações, eventos, normalmente a serem pagas em momento específico e futuro de tempo. Dessa forma, ele faria um reconhecimento de certas exigibilidades em situações que, pelo vulto do cometimento, que possam arrecatar para a entidade, eles não poderiam deixar de ser contempladas. A segunda coisa, ele fala que, embora os fatos já ocorridos de exigibilidade legal se configurem às vezes no futuro, de alguma forma, o fato gerador da exigibilidade está relacionado aos eventos passados ou presentes. E nessa mesma ele fala que ele não apenas deve prever exatamente quanto e quando serão as recomendações dos cálculos previstos. E o terceiro, ele fala que a gente não pode esquecer de que boa parte das exigibilidades está associada ao reconhecimento de despesa. Para reconhecer a receita, é necessário ter condições para estimar as despesas associadas, mesmo que o desembolso ocorra apenas no futuro, em um ponto indeterminado. Agora eu vou passar a minha palavra para a Ellen. Antes disso, eu vou tirar o meu áudio, senão pode interferir algum barulho. Ok. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o momento de reconhecimento das exigibilidades.
Segundo Hendrickson, eu acho que se pronuncia assim, o reconhecimento de uma exigibilidade depende do reconhecimento do outro lado da transação, que poderia ser a incorrência de uma despesa, o reconhecimento de uma perda, ou, por exemplo, uma greve, e o recebimento por parte da empresa de um ativo específico. Para a gente entender melhor, a gente precisa entender que existe alguns tipos de passivo. Um deles são atividades operacionais líquidas e certas decorrente das atividades usuais da empresa, que seria fornecedores, adiantamento de clientes, salários e encargos, obrigações fiscais e contas a pagar, atividades de financiamento decorrentes da contratação de empréstimo, capital de giro ou investimento, que seria empréstimo e financiamentos ou juros a pagar, e atividades societárias, que são obrigações estatuais para sócios e outros, dividendos a pagar e participações a pagar. E, por fim, as provisões. As provisões é um passivo de prazo ou de valor incertos. Como a gente viu, o passivo é uma obrigação presente da entidade que deriva de eventos já ocorridos, onde a liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. É um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão a liquidar essa obrigação. Pode passar o slide, Evelyn. Então, o reconhecimento das despesas afeta profundamente o registro das exigibilidades. Por exemplo, se não houvesse o desejo, a necessidade, a possibilidade de registrar como despesa o imposto de renda gerado pelo lucro do período, embora somente no próximo exercício o imposto seja recolhido, muito provavelmente não registraríamos a provisão ou a exigibilidade decorrente. Pode passar. O reconhecimento, ele deve ser reconhecido quando a entidade ela tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de um evento passado, também quando seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação e que possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. As provisões elas são distinguidas dos outros passivos, pois há incertezas em relação ao prazo ou ao valor do desembolso futuro. Agora eu vou passar a minha palavra para o próximo slide para minha colega Ilma. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Sim? Tá. Notas sobre contingências. Uma exigibilidade contingente é uma obrigação que pode surgir dependendo da ocorrência de um evento futuro. É preciso observar que muitos passivos estimados dependem da ocorrência de eventos futuros, como, por exemplo, provisões com garantias e provisões para abatimentos e etc. Pode passar. Nenhuma referência precisará ser feita à contingência se for julgado que a probabilidade de sua ocorrência é remota. Se a ocorrência for provável, deverá seu valor ser provisionado, se for apenas razoável, deverá ser evidenciada em nota explicativa, e se sua ocorrência for remota, probabilidade zero ou quase, carecerá de qualquer evidenciação. Pode passar, Eva. Tá. Sobre a mensuração das exigibilidades. Para as exigibilidades monetárias, o valor de balanço deveria ser determinado pelo valor presente dos montantes a serem pagos no futuro. Entretanto, no que se refere às exigibilidades de curto prazo, se o montante do desconto não for relevante, poderiam ser deixados pelo valor nominal. É preciso notar, todavia, que se pudermos pagar as exigibilidades antecipadamente ou na data do vencimento com desconto, o valor presente da alternativa de menor valor deverá ser o valor corrente das exigibilidades. No caso de exigibilidade de longo prazo, o valor do desconto é normalmente relevante e, a rigor, o valor presente de tais vencimentos futuros deveriam ser calculados. A Lei de 11.638 de 2017 sancionou esse tipo de mensuração e avaliação. Há características básicas da exigibilidade, seguindo o raciocínio de Hendrickson.
Ele diz que a obrigação precisa existir no momento presente, isto é, deve surgir de alguma transação ou evento passado. Pode derivar da aquisição de bens ou serviços, de perdas e despesas incorridas, pelas quais a empresa assume obrigações, ou de expectativas de perdas e despesas pelas quais as empresas se obrigou. Obrigações contingentes, dependentes de eventos futuros, deveriam ser consideradas apenas à medida que existir uma boa probabilidade de que tais eventos ocorrerão e desde que o fato gerador esteja relacionado de alguma forma com o passado ou com o presente. Se estiver relacionado apenas com o futuro, poderemos constituir uma reserva para contingências e não uma provisão. As obrigações equitativas ou derivantes de usos e costumes inerentes a determinado ramo de atividade podem ser incluídas se forem baseadas na necessidade de efetuar pagamentos futuros para manter boas relações comerciais, ou se estiverem de acordo com as práticas comerciais usuais. Usualmente, deveria existir uma data conhecida de vencimento da exigibilidade ou a expectativa de que o pagamento será requerido em algum momento específico de tempo, embora o exato momento não seja conhecido no presente, né? Normalmente, o destinatário do pagamento, que é o credor, deveria ser conhecido com certeza e identificável especificamente ou como um grupo. Entretanto, não é necessário que o credor declare seu direito ou que dele tenha conhecimento no exato momento da inscrição da exigibilidade. Pode passar, Tá. Considerações finais. Assim, temos basicamente 3 tipos de passivos ou exigibilidades. As legais são aquelas derivantes de obrigações a serem pagas em data determinada e para uma pessoa especificamente identificada e com valor estabelecido. As equitativas, ou seja, os provisionamentos derivantes de compromissos com garantias oferecidas a clientes e outras do gênero, né? E as contingentes, que dependem das ocorrências de fatos futuros no que se refere ao desembolso de recursos. Alguns autores consideram como contingentes as obrigações que denominamos de equitativas, pois dependem da ocorrência de eventos futuros. Entretanto, pensamos que a natureza seja algo diferente, pois no caso das equitativas, normalmente existem dados estatísticos com relação à incidência no passado que permitem estabelecer previsões de ocorrência baseado em experiência. Já no caso das exigibilidades propriamente contingentes, o grau de incerteza com relação aos parâmetros da distribuição de ocorrência futura é maior, certo? E assim a gente finaliza a apresentação. Tá ok, Ilma. Muito obrigado aí, tá? Parabéns aí pela apresentação de vocês, tá ok? Eu acredito que o professor, vocês sempre passa a apresentação, né? Não sei se é isso, acho que eu estava vendo a aula dele, apresentação parte por parte. É isso ou ele faz um... Eu acredito que ele, na aula passada, ou algumas aulas, ele pediu para vocês colocar novamente o slide, né? A apresentação, tá? Sim. Mas assim, é claro que a gente vai passar para vocês mais algumas explicações. Eu acredito que vocês conseguiram aí passar de uma forma resumida, né? E de compreensão, tá? Mas parabéns para vocês, porque é um tema bem abrangente, tá? Então vocês vão ver que posteriormente, eu acredito, antes de estar falando sobre essa questão, alguns de vocês já estão fazendo contabilidade geral 1? Todos estão fazendo contabilidade geral 1, pessoal? Nós já fizemos. Já fiz. Ah, vocês já fizeram? Vocês estão na 2 agora ou não começou ainda? Já fizemos também. A 2 também? Sim, tá. Eu fiz as 2 também já. Ah, bacana. Então, o que isso, né, traz de importante, pessoal? Que vocês já viram alguns tipos de regimes. Então,
quando eu fiz essa disciplina, só para vocês terem ideia, 14 anos atrás, foi muito mais, foi em 2004 que eu iniciei, então já faz aí 17 anos que eu iniciei, né, e 14 anos que eu concluí. A gente começou com teoria, a gente nem tinha feito ainda contabilidade geral 1, então ficava um pouco difícil a gente conhecer, né? Eu acredito que agora vocês compreenderam a parte da teoria, né? A teoria, ela fala sobre o ativo, fala sobre o passivo, a mensuração, os princípios, postulado, que vai finalizar. E, basicamente, eu acredito que essa parte da grade, ela foi feita a alteração justamente para vocês entenderem agora o que vocês fizeram depois na geral 1 e geral 2. E quando eu iniciei, era teoria primeiro e depois geral. Então, vocês só imaginam uma disciplina que acabava sendo cansativa, porque a gente não conseguia compreender ali, né, essa questão dos princípios. Mas eu acredito que a partir de agora, vocês começam a ter uma compreensão maior do que vocês fizeram de lançamentos, certo? Então, assim, vocês viram que o ativo e o passivo, né, se tem um modo de mensurar, tá, de avaliar. Como vocês falaram de passivo, o passivo é muito conhecido por exigibilidade também, então tanto curto como longo prazo, tá? Que aí a gente fala sobre a questão da origem de recurso de terceiro, fala sobre a questão dos fatos já ocorridos, né? Ou presentes a serem pagos no futuro. Então, dessa forma, pessoal, a gente tem aí uma abrangência, né, da parte teórica. Por quê? Quando a gente fala em lançamentos, débito e créditos, né, no início, quando eu iniciei, a gente tinha muita dificuldade, tá? Não vou mentir para vocês. Por quê? Porque a gente ficou lá na teoria e vocês, se não me engano, vocês só vão ter uma teoria só, né? Eu tive 2 teorias, né? Então só imagina, começar a teoria para depois fazer os lançamentos, compreender a questão do que é o regime de caixa, o regime de competência, entre outros, foi um pouco mais complicado, mas a gente pegou, tá? Mas dentro desse contexto, eu acredito que até vou pedir para vocês colocar a apresentação aí, só para a gente falar algumas coisas em cima, né, em cima do que vocês apresentaram, mas eu acredito que vocês compreenderam, né, sobre essa questão da mensuração, né? Ou alguém ainda ficou com dúvida? Só volta lá no primeiro, a gente vai passando aí. Pode ser isso aí, tá? Então, pessoal, como eu falo para vocês, existe modificações dentro da contabilidade. A gente sempre sabe que alguns autores ou outro muda, mas nem tanto assim para dificultar a nossa vida, mas sempre a gente tratava como passivo circulante, passivo não circulante. Alguns autores falam sobre essa questão mesmo de exigibilidade, né? Então, esse Hatfield, ele definiu essa exigibilidade num sentido mais restrito, né? Ou seja, são aquela questão dos subtraendos. O que seriam subtraendos? Né? São a questão de origem de recursos. Ou seja, eu adquiri algo, tá? Automaticamente surgiu uma obrigação. Principalmente nesse caso que a gente fala de exigibilidade, pessoal, passivo, principalmente as aquisições a prazo, tá? Então, dentro dessa questão, quando você tem uma origem de recurso, você tem basicamente uma aplicação, tá? Então, como ele fala aí nessa questão da visão, né, a teoria dos fundos poderia interpretar os passivos de forma diferente, como reservas ou restrições aos ativos, né, tanto equitativas, econômicas e gerenciais. É o que vocês falaram lá sobre as 3 ocorrências, né, do tipo de mensuração, das legais, equitativas e contingentes, tá? Mas, assim, de uma forma geral, vocês compreenderam essa parte de exigibilidade, por que ela ocorre, o lançamento, dentro da contabilidade, ou vocês ainda ficaram com dúvida? Eu acredito que como vocês passaram a contabilidade geral 2, vocês compreenderam um pouco melhor, né? Alguém ficou com dúvida, pessoal, nessa parte de definição de passivo, exigibilidade, por que a gente tem que registrar desse modo? Vocês podem estar falando, tá? Pode estar perguntando. Então, caso não tenha pergunta, a gente subentende que vocês já têm aí uma boa noção. Eu acredito que já tem uma boa noção, certo? Não ficou dúvida? Tranquilo, então. Próximo slide aí. Sobre a composição das exigibilidades, tá? Então, pessoal, como eu falo para vocês, essa parte da grade ficou muito boa, tá?
principalmente da contabilidade, porque eles colocaram posteriormente para vocês entender, caso ficou uma dúvida aí a parte dos lançamentos, tá? Então, dentro dessa questão, uma exigibilidade, ele é um serviço avaliável em dinheiro, como você já sabe, tá? Já é registrado como uma obrigação, que nada mais do que o quê? Um proprietário que é obrigado a prestar por uma norma legal, equitativa, né? Por uma segunda pessoa ou conjunto de pessoas. O que isso representa? A questão de uma obrigação, né? Um fato gerador. Se você adquiriu, automaticamente, principalmente a prazo, né? No que a gente está falando das exigibilidades. Por quê? Porque a gente tem uma diferença. Passivo e patrimônio líquido. O que é o passivo? O passivo nada mais é do que as obrigações com terceiros, seja de curto ou longo prazo. Já o patrimônio líquido nada mais é do que origem de recursos com o capital próprio, tá? Então, aqui fala sobre a composição. Como que deve ser a composição, tá? Então, deve ser o quê? Deve ser avaliado em dinheiro, tá? Desde que não seja uma compensação incondicional por um serviço específico de igual ou maior valor monetário devido ao quê? Por esta segunda pessoa ou proprietária. Aqui fala, pessoal, sobre o registro, tá? Eu acredito que em algum momento vocês viram aí sobre os princípios, como que deve ser registrado, tá? Então, assim, não fugindo fora, né? Hoje a gente vê muitos assuntos, questão de registro de venda. Muita gente faz sobre a parte, né? Um exemplo aí, principalmente, que a gente, um exemplo mais prático, sobre a questão da meia nota. Eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Meia nota, o registro menor, aquela coisa toda para manipular a contabilidade. Pessoal, é igual eu falo para vocês, né? A gente, quando se forma, a gente faz o juramento, né, de prestar um serviço, né, com total, vamos dizer assim, responsabilidade. Quando vocês se formarem, vocês vão ver que acontece muito erro, tá, por parte de algumas empresas. Eu já trabalhei em escritórios, eu já trabalhei em uma empresa com tributação lucro real, que é a maior, tá? Uma dica que eu passo para vocês, quando vocês forem trabalhar, procurem trabalhar, né, quem ainda não trabalhou ou está desempregado, ou pretende passar para um próximo emprego, trabalhar numa empresa grande, para vocês verem a movimentação que ocorre ali dentro, tá? Ocorre várias, vamos dizer assim, variações do que a gente aprendeu na contabilidade. Só para vocês terem ideia, eu quando fui trabalhar numa empresa lucro real, eu fui trabalhar junto com o meu professor de teoria da contabilidade. Ele saiu da faculdade, parou de dar aula e foi trabalhar numa empresa muito grande, que faturava aí seus 4, 5 milhões por mês, tá? E lá eu queria fazer o certo, o que eu aprendi na faculdade. E o meu professor mesmo falou, Marcos, aqui você não vai conseguir, porque nós temos um administrador que ele acompanha, tá? Eu falei, professor, mas isso não tá errado? Tá, Marcos, tá errado, tá? A forma de como é avaliado aqui tá errado. Mas, como a gente é funcionário, a gente tem que seguir. E outra coisa, a gente não assinava, tá, pessoal? Pela empresa. Então, assim, deve-se tomar muito cuidado nessa parte. Hoje, para quem trabalha em escritório de contabilidade, vocês vão ver muito a questão dos clientes querer diminuir imposto, tá? Isso ocorre muito, trabalhei aí em 2 escritórios, eu via muito essa questão, problemas com registro, tá? Ah, não precisa registrar isso aqui não. Por quê? Porque se você registrar aqui, um exemplo, uma despesa, depois eu vou ter que ter uma receita para cobrir, tá? Existia empresa que, só para vocês terem ideia, ela só ia tirar a receita, tá? Quando ela tivesse fechado a despesa. Para quê? Para não pagar um imposto maior, tá? Então, só para vocês terem ideia dessa questão, tá? Então, pessoal, dentro da composição das exigibilidades, a gente tem aí uma especificidade, tá? Uma especificidade que a gente fala que deve ser incluído o valor em dinheiro e o valor correto, tá? Então, na teoria, a gente aprende isso, a gente aprende que deve ser feito corretamente, mas lá fora a gente tem que estar preparado, porque sempre vai ter um ou outro que acaba querendo desvirtuar essa questão dos lançamentos, tá? Uma vez um aluno meu, né, de sistema de informação, a gente dá essa disciplina, contabilidade de custo, lá em sistema de informação. Ele falou, professor, mas se a empresa for querer trabalhar 100% certinha, ela vai falir, tá? Por quê? Perguntei para ele. Ele falou, por causa das cargas de imposto e tal. Eu falei, não, tudo bem. Só que hoje existem medidas que você consegue trabalhar de uma forma mais
vamos dizer assim, vantajosas, tá, pessoal? Existe hoje meios que você consegue trabalhar e você consegue ter, né, algumas vantagens da parte principalmente tributárias. É porque hoje as empresas, elas visam muito essa questão, né, de tanto a parte de escrituração, de escritório, pagar menos imposto e não valoriza o profissional, tá? Eu sempre falo para ele, às vezes existe o analista, tá? Eu acredito que vocês ainda não chegaram na parte de análise das demonstrações contábeis, tá? Vocês vão passar por demonstrações contábeis, depois análise das demonstrações contábeis, e vocês vão ver como que a gente pode trabalhar de uma forma mais compensatória, tá? Por quê? Porque hoje as empresas, elas contratam o serviço do contador, pessoal, mais para escrituração, parte fiscal, parte contábil, parte de RH. E às vezes ela esquece que essa parte também tributária é essencial. Mas, né, o dono do escritório, ele vai fazer o serviço de escrituração, parte contábil, parte de RH, e vai cobrar um valor. E a parte de impostos? Como que eu vou, né, fazer essa questão de análise? Aí é outro, né, vamos dizer assim, outros 500. Mas, às vezes, o cliente, né, o empresário, ele acaba não valorizando esse serviço, que é essencial. Dá para sobreviver trabalhando legalmente? Dá, pessoal. Só que, como eu falo para vocês, tem que ter um profissional ali adequado para fazer esse tipo de serviço. Tá ok? Próximo slide. Então, pessoal, como as meninas colocaram aqui, as exigibilidades, elas se referem aos fatos já ocorridos, como vocês já falaram, tá? Transações ou eventos, que vão ser pagos posteriormente no momento futuro, que nada mais é aquela questão das aquisições a prazos, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença do regime de caixa para o regime de competência? Alguém lembra disso? Alguém queira falar algo? Qual que é a diferença, pessoal? Regime de caixa e regime de competência. Que faz parte, né, da teoria da contabilidade. Alguém lembra? Eu acho que vocês fizeram exercícios lá em geral 2, que tratava sobre esse assunto. Alguém quer falar algo? Meninas? Não tem nenhum menino aqui, né? Eu tenho. Sim, prof, é que minha bebê tá abusando aqui. Mas eu acho que é o método para registrar quando acontece alguma compra ou venda, entendeu? O Elô, sobe lá. Um exemplo de competência. Ah, não dá não. O de competência, ele antecipa os lançamentos, né, que acaba sendo utilizado para a organização da contabilidade. E que é maneira obrigatória de fazer esse registro, né? Eu acho que a diferença seja esse método de como registrar, eu acho, né? Exatamente, Ilma, tá correto. Só complementando, pessoal, para quem não entendeu qual que é a diferença do regime de caixa para o regime de competência, vocês vão entender agora, né? Regime de caixa, você vai apenas registrar entrada e saída que mexe com caixa, tá? Só isso, pagamento ou recebimento. Quando se fala regime de competência, pessoal, independentemente do pagamento ou recebimento, você faz o registro. Houve o fato gerador, né? Até vocês falaram sobre a questão das provisões. Eu acredito que vocês conseguiram aprender um pouquinho o que é uma provisão, né? Então, existiu um fato gerador, um exemplo aí dos salários, tá? E aí eu vou debitar salários, né? Vou debitar salários como uma despesa, tá? Conta de resultado, e vou provisionar uma obrigação, vou creditar salários a pagar, tá? Então, independentemente de pagamento ou recebimento, se tem, né, a caracterização pelo regime de competência, tá? Já o regime de caixa, a gente fala sobre a questão. Isso, eu acredito que vocês vão aprender também sobre a DFC, demonstrativo do fluxo de caixa posteriormente, tá? Então, existe essa diferença, porque a gente está ligado mais com a questão de pagamento e recebimento. Então, se fala muito nessa parte do regime de competência, mas qual que é a interpretação? A interpretação é aquela questão que eu falo, né, do fato gerador, independentemente se você pagou ou recebeu, você deve registrar na contabilidade, tá? E aqui no 2, embora os fatos que provocam a exigibilidade legal se configurem às vezes no futuro, de alguma forma o fato gerador de exigibilidade está relacionado a eventos passados ou presentes. Isso está relacionado, pessoal, às aquisições, tá? Que você pode estar adquirindo a prazo, né? Colocando aí uma quantidade X, ou você pode estar adquirindo algo hoje, né? E pagando amanhã,
tá? Então, existe esses fatos que vai provocar uma obrigação, tá? E isso, de alguma forma, como a gente fala do fato gerador, se tem uma exigibilidade na contabilidade, tá? Então, o fato de você comprar hoje e pagar amanhã, eu não vou registrar porque eu vou pagar amanhã. Não importa, pessoal. Deve se registrar, como vocês aprenderam no princípio de competência, tá? Aqui elas colocaram, não podemos esquecer de boa parte das exigibilidades está associada ao reconhecimento das despesas. Tá aí, né? Como eu falei para vocês, reconhecimento das despesas, independentemente do pagamento, tá? Ou recebimento de receitas, você deve reconhecer. Tá aqui, ó. Para reconhecer a receita é necessário ter condições para estimar as despesas associadas, mesmo que o desembolso ocorra apenas no futuro, tá, pessoal? Então não se esqueça disso, por quê? Porque é um fato que ocorre muito nas empresas, de não registrar, tá? E vocês, como profissionais, vocês vão ter aí muito trabalho no futuro sobre essa parte, tá? Por quê? Porque a empresa, ela quer fazer do jeito dela, e às vezes a gente tem que falar não, tá? Como eu falei para vocês, na empresa que eu trabalhava, eu não assinava, eu era o contador, tinha o meu professor, eu acredito que vocês não conhecem ele, que já faz muito tempo, José Roberto Basso, um grande profissional também, deu as 2 disciplinas de teoria. Eu achei muito difícil, tá, no início, porque quando a gente inicia a contabilidade, a gente acha que é só o débito e crédito, mas não, tem muitas outras disciplinas. Depois a gente conseguiu compreender de uma forma mais abrangente. Mas o que eu falo para vocês, pessoal? É importante vocês, eu acredito que vocês, como eu falei aí no início, alguns já estão trabalhando, outros ainda não, mas é importante vocês já começar na parte contábil, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando eu me formei, eu não tive oportunidade nem de estágio, tá? Até pelo curso ser de manhã. Então, a gente tem essa dificuldade. Eu sei que alguns de vocês têm dificuldade de arrumar um emprego por causa que o curso é de manhã. Até a Unemat está vendo essa questão de passar o curso para a noite, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a Unemat tem essa pretensão, justamente para dar essa oportunidade para os alunos estarem trabalhando de manhã e à tarde, estudar à noite, tá? E quando eu fui aprender isso, pessoal, na prática, foi num escritório em outra cidade. Só para vocês terem ideia. Para mim aprender isso aí na prática, tá? Por quê? Porque eu não tive essa oportunidade. Eu trabalhei 1 ano no escritório sem ganhar nada. Só para vocês terem ideia. E claro, meio período, tá, pessoal? Eu trabalhava meio período numa emissora de rádio e eu tinha meio período vago. Então, o que eu fiz? Eu fui para o escritório para me aprender, né? Nada mais do que a gente aprender na prática. Isso é muito gostoso, valoroso, eu acredito que vale a pena vocês focar nisso, se é isso que vocês querem, tá? Se é isso que vocês querem, ser contador, analista, auditor, perito, pessoal, vai para a área prática, tá? Hoje tem várias oportunidades, como eu falei, então vale a pena vocês focar em contabilidade. Contabilidade, só para vocês terem ideia, como eu tenho as 2 formações, contabilidade e engenharia, eu trabalho mais na área contábil do que engenharia, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, mas o engenheiro ganha mais do que contador. Depende, tá? Depende, tá, pessoal? Então, não surgiu essa oportunidade da gente estar na área contábil, por isso que a gente está aí trabalhando já um certo tempo, tá? Então, vale a pena vocês estarem na prática. Se tiver oportunidade, vai para o escritório, trabalhem, né? De uma forma que vocês consigam aprender tudo que a gente está aprendendo aí na teoria, tá ok? Pode passar o slide. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar perguntando, tá ok? Então, pessoal, o Hendrickson, né, fala sobre a questão do momento do reconhecimento aí da obrigação, ou seja, das exigibilidades, tá? Então, vai depender do reconhecimento do outro lado da transações, ou seja, a incorrência de uma despesa, o reconhecimento de uma perda ou recebimento por parte da empresa de um ativo específico, ou seja, uma troca de exigibilidade. O que isso se refere, pessoal? Sobre a questão do débito e crédito, lembra? Eu sempre pergunto para os alunos no início, principalmente quem está entrando, o que você define como patrimônio? Né? E às vezes a pessoa fala, o patrimônio é minha casa, minha moto. Eu falei assim, mas na contabilidade entra mais 2 itens principais, né? Que é os direitos e as obrigações, tá? Então, o que a gente está falando sobre essa troca de exigibilidade? Pessoal, sobre a questão de, se eu tenho crédito, uma origem, eu vou ter que ter uma aplicação de recursos, tá ok? Então, isso fala sobre o reconhecimento da exigibilidade. Então, eu não posso pagar algo que não foi gerado como obrigação. Então, nessa parte do momento de reconhecimento, nada mais é do que
o reconhecimento de perda, né, de uma perda, ou recebimento por parte de uma empresa. Se eu tenho uma obrigação, basicamente eu tenho que ter uma aplicação de recursos, tá? É isso que ocorre muito na parte contábil, a falta do reconhecimento das exigibilidades, o pagamento, tá? Como a gente fala da finalização de uma determinada conta. Se eu tenho obrigação, fiz uma aplicação de recursos, na hora que eu quitar essa obrigação, eu faço a baixa dela, como caixa, banco, entre outras contas que a gente tem aí da quitação da exigibilidade, tá ok? Próximo slide. Então, pessoal, reconhecimento das despesas afeta profundamente o registro das exigibilidades, tá? Exatamente. Por exemplo, né, se não houvesse o desejo, ou seja, a necessidade e a possibilidade de registrar como despesa o imposto de renda gerado pelo lucro do período, embora somente no próximo exercício tal imposto seja recolhido. Muito provavelmente não registraríamos a provisão ou a exigibilidade decorrente. O que isso quer dizer? Que nada mais, né, do que a finalização de um período contábil, lá em 31 de dezembro a gente vai fazer a apuração. Então a gente sabe que pode ter o pagamento do imposto de renda e a contribuição social, principalmente para a empresa lucro real. Por que eu falo sobre essa questão? Por que eu falo que seria interessante, importante vocês trabalharem numa grande empresa? Porque existem transações de diversas categorias, pessoal, tá? Por quê? Eu vou trabalhar para uma empresa simples nacional, tá? Ali o imposto é simplificado, é bem mais fácil a gente recolher um imposto, porque já em cima do faturamento, tá? Aquela questão toda. Por que eu falo sobre essa questão da provisão? Porque fechando o exercício, eu posso pagar o imposto de renda ou não. Em que circunstância? Alguém pode me dizer? Finalizou lá o exercício social, 31 de dezembro, vou fazer a apuração. Em qual caso de uma empresa lucro real eu não vou pagar imposto de renda e nem a contribuição social? Alguém tem uma ideia? Alguém trabalha numa empresa lucro real, pessoal, ou não? Em qual caso eu vou provisionar o imposto de renda, mas pode ser que eu não faça o pagamento? Alguém queira falar algo? Não, Vitória não trabalha em um lucro real. Uhum. Alguém quer falar, pessoal? Pode escrever, tá? Em qual momento, em qual situação eu não vou pagar? Fechei lá, fiz a apuração, tá? Lá na minha DRE. Coloquei as receitas, prestação de serviço, venda de mercadorias, coloquei minhas despesas, fiz a apuração. Exatamente, Vitória. Deixa eu só ver o que ela colocou aqui. Mas caso ela tenha tido mais prejuízo. Na verdade, assim, ó. Como que funciona? Não é mais prejuízo ou mais lucro. Ou ela vai ter prejuízo, nesse caso que ela não vai fazer o pagamento do imposto de renda e contribuição, tá? Então, tendo lucro, ela vai pagar um percentual. Por que eu falo isso, pessoal? Na empresa que eu trabalhei, não é o mérito falar, mas lá a empresa controlava muito essa questão do lucro. Então, tem muita empresa que tem um analista, um profissional que fica cuidando isso. Por quê? Para não dar um lucro maior, né? Porque quanto maior o lucro dela, mais imposto ela vai pagar. Isso acontece muito em empresa, pessoal. Isso é errado, né? Mas, eis a questão. Nós, contadores, como ética, né? Na ética contábil, a gente fala, fazer o certo. Mas nem sempre na empresa você consegue fazer, tá? O que a empresa fazia? Ela tinha um sistema gerencial, ela acompanhava receita e despesa, toda a movimentação, e chegava lá em outubro, novembro, fazia uma semi-apuração do resultado. E aí o administrador chegava e falava, nossa, o lucro está muito alto, quero despesa, né? E ele saía pegando despesa de tudo quanto é canto, posto de combustível, né? Aquelas notas que ele não pegava. Para quê? Para diminuir a questão do lucro, para pagar menos imposto. Então, existe várias formas, né, da gente... É por isso que eu falo, a contabilidade ela é brilhante, tá, pessoal? Vocês podem levantar uma empresa como quebrar também, tá? Então, assim, hoje eu observo que as empresas, elas querem pagar menos imposto. A carga tributária está alta, né? Eu quero pagar menos imposto porque eu não sobrevivo. Pessoal, existe forma sim, tá? Mas aí bem detalhado, você vai ter que ter um profissional, mas é isso que a empresa ela acaba não contratando. Tá? Um exemplo que eu falo para vocês sobre essa questão, a gente está falando de reconhecimento de despesas, aí entra a questão da parte do imposto, a gente fala de um modo geral. Um exemplo que eu passo para vocês
teve uma empresa esses dias, era uma pequena empresa. Ela estava com problema sobre a questão da cobrança de impostos. Ela via que estava tendo muito ICMS, tá? Daí o meu irmão chegou, era conhecido desse empresário, e falou, ó, se você quiser, no caso eu, né? Ele falou, ó, meu irmão, ele pode te dar uma consultoria para verificar se está cobrando imposto a mais, a menos, a alíquota. E aí eu cobrei um valor X da hora, tá? Como consultor. E basicamente passei o valor para ele, basicamente aí R$ 100 a hora, tá? Para a gente fazer essa consultoria por hora, que vocês, quando vocês se formarem, vocês podem determinar o preço também, tá? Esse pode ser um preço maior ou menor, dependendo aí, cada pessoa definir. Cobrei, né? Basicamente ia cobrar R$ 100 a hora para fazer essa consultoria, parte de imposto tributária. E aí, basicamente, o proprietário, ele falou assim, não, vamos fazer assim, vamos fazer a semana que vem. E foi passando. E aí meu irmão chegou nele e falou, você não vai fazer? Ele falou, tá muito caro, né, a hora para fazer consultoria para mim. E aí eu falei, não, tranquilo, então, se ele não quer, porque não quer verificar essa questão principal tributária, que estava dando uma dor de cabeça para ele, muito imposto. Só que no dia seguinte, pessoal, eu vi ele fazendo a propaganda da empresa, né? E querendo ou não, 30 segundos, só para vocês terem ideia, ele pagou R$ 500, 30 segundos só para apresentar os produtos dele. Então ele estava mais preocupado em vender do que, né, verificar as suas formas ali, diminuir essa parte das despesas, tá? Então ele queria vender, não importa se tiver um monte de despesa, mas o que ele quer é a maior receita do que despesa. Ele não importa essa questão da consultoria do imposto. Por quê? Porque o imposto, né, só para vocês terem ideia, nessa empresa que eu trabalhei de lucro real, pessoal, eu consegui aí ainda diminuir R$ 100.000 durante um ano de impostos cobrados indevidos. Só para vocês terem ideia. Então, eu trabalhei em cima dessa parte tributária, consegui, através, ter aí os impostos a recuperar. É claro que a empresa não recebeu em dinheiro. Vocês sabem que o governo ele não devolve em dinheiro. Ele coloca lá um imposto para abater posteriormente se tiver outro, né? R$ 100.000, pessoal. Então, a gente, como eu estava aprendendo, né, naquela vontade de aprender, foi aí que a empresa me deu oportunidade, entrei lá, trabalhei com essa questão da parte tributária e a gente conseguiu recuperar R$ 100.000 de impostos indevidos que a Cefaz cobra, tá? Ou seja, por algum motivo ali, alguma cadastro, deu R$ 100.000 a mais e a gente conseguiu recuperar, tá? Então, às vezes, o empresário não está preocupado muito com isso de pagar um profissional. Vocês, quando vocês se formarem, vocês têm que ter o valor de vocês, tá, pessoal? Então, assim, são formas que a gente tem que pensar nessa parte também da legalidade, né? Igual o registro do imposto de renda, que a gente está falando sobre a provisão. Vai ter um imposto, mas eu posso trabalhar mensalmente, legalmente? Posso. Mas aí a gente vê que não é tão trabalhada assim nas empresas de hoje em dia. Mas existe, tá, pessoal? A gente, como contador, a gente tem que pensar de uma forma ética, tá? Trabalhar corretamente, não aumentar despesas para o empresário, mas trabalhar de uma forma e também ser recompensado. É isso que eles não veem, tá ok? Pode passar o próximo slide. Então, sobre o reconhecimento. Então, quando deve ser aí reconhecimento, né? Reconhecida, tá? Então, uma provisão ela deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, tá? Legal, como eu falei para vocês, tá? Ou não formalizada como resultado de evento passado, seja provável que seja necessário uma saída de recurso, tá? Com benefício econômico, e que possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação, tá? Então, as provisões elas são distinguidas de outros passivos, pois há incerteza em relação ao prazo ou ao valor de desembolso futuro. Pessoal, isso aqui nada mais é do que o registro, tá? O que está querendo dizer sobre reconhecimento? Sobre o registro, né, de uma obrigação. Quando você tem um registro correto, né, eu sempre falo para os alunos, quando vocês terem a empresa de vocês, não misture parte física ou parte particular como empresarial, tá? Isso aqui nada mais é do que você ter o quê? Um valor confiável da sua obrigação. Será que é aquele valor realmente que está tendo a empresa? Tá? Então, esse é o reconhecimento, tá? A obrigação presente. Ocorre isso muito nos escritórios, né? A gente recebe muitas notas e aí, posteriormente, lá na frente, chega uma nota aí de 3 meses atrás. E aí, vou lançar? Vou lançar, né? Vou lançar ela com data da nota e data de entrada no presente. Então, existe essa questão da
estimativa confiável do valor da obrigação. Aí se tem o reconhecimento, basicamente, dessa exigibilidade, tá ok? Pode passar. Nota sobre contingências, né? Pessoal, uma exigibilidade contingente é uma obrigação que pode surgir dependendo da ocorrência de um evento futuro, tá? Então, o que quer dizer contingente? É uma obrigação que ela pode surgir no futuro, tá? Então, o que a gente pode dizer de uma forma geral? É necessário observar que muitos passivos ali na empresa, estimados, eles dependem da ocorrência de eventos futuros, como provisões com garantias e provisões para abatimentos. Isso aqui ocorre muito a questão de impostos, né? Nós temos aí a questão de impostos, impostos a pagar ou impostos a recuperar. Acredito que vocês já fizeram muito essa parte aí de lançamento, tá? Operações com mercadorias. Então, se tem aí dessas notas de contingência, dependendo da ocorrência de um evento futuro. É aquilo que eu falei para vocês, né? Da parte de impostos. Gerou imposto, vou lançar, mas está errado. O que eu posso fazer? Recorrer. E depois eu posso fazer o abatimento desse imposto indevido, tá? Eu não sei se algumas de vocês ou alguns de vocês já trabalharam com e-process da Cefaz. Alguém aqui trabalha em escritório, pessoal, de contabilidade? Basicamente, quem trabalha em escritório, às vezes não mexe com essa parte tributária, né? Buscar a questão aí de recuperar impostos, mas trabalha, Vitória trabalha? Você trabalha com e-process ou não? Só mais parte fiscal ou contábil? Sua parte RH, fiscal, contábil, fiscal. Mas você já trabalhou, Vitória, com e-process? Imposto indevido? Acredito que não, né? Porque isso aí é uma parte mais... Não, né? É o que eu sempre falo, pessoal. No escritório a gente não trabalha com isso, né? A gente trabalha mais parte de escrituração. Mas é importante, depois vocês podem pesquisar do e-process. O e-process, você vai fazer uma análise geral da parte fiscal da empresa, se está correto a cobrança, tá? Só para vocês terem ideia, hoje as empresas, pessoal, ela tem que ter uma pessoa especializada nisso, porque existem muitas cobranças indevidas, tá? Então é necessário vocês conhecer e, quem sabe, futuramente vocês darem consultoria e assessoria da parte tributária. São coisas bacanas de se trabalhar, eu falo sempre que aí entra a parte do direito, né? Imagina um advogado tributarista trabalhando junto com um contador tributarista, para vocês terem ideia do quanto se teria aí de recompensa, tá? Então as empresas estão nessa questão do pensamento de lançamento, né? Escrituração, eu quero lá um relatório de faturamento, eu quero balanço, quero a DRE. Não se preocupa com essa questão dos impostos. Por quê? Porque alguns impostos, pessoal, só para vocês terem ideia, alguns itens, dependendo da empresa, eles são isentos. Mas às vezes lá, quando passa a mercadoria na barreira, lá na Cefaz, os fiscais não estão nem aí, ele lança a nota como inteira. Então, sempre é importante a gente observar ali o NCM da nota. Por quê? Porque existe alguns produtos isentos, então não teria imposto. É o que ocorre hoje. Muitas empresas ficam chateadas com a cobrança do ICMS ou outros impostos, mas não tem aí um profissional para cuidar dessa parte, tá? Então é necessário a gente ter aí uma estimativa, tá? Do que eu estou pagando, tá? E o que eu devo e o que eu não devo. Então muita gente às vezes acaba não dando muita atenção para isso, que acaba aumentando a questão ou diminuindo o lucro da empresa, tá ok? Pessoal, próximo slide. Então, nenhuma referência, precisa ser feita contingência, se for julgado que a probabilidade da sua ocorrência é remota, tá? Então, nesse caso aqui é quando não existe, né? Se não existir, se não for verificada a ocorrência no futuro, não tem que ter aí a contingência. Se a ocorrência for provável, deverá ser seu valor ser provisionado, se for apenas razoável. Deve ser evidenciada uma nota explicativa e, se sua ocorrência for remota, probabilidade zero ou quase, carecerá de qualquer evidenciação. Pessoal, isso aqui nada mais é do que aquela questão, né? Se a ocorrência for provável, eu tenho que provisionar, tá? Eu tenho que colocar um valor. Um exemplo que eu falo muito para os alunos sobre a questão de controle das nossas contas de casa, né? Eu tenho que provisionar as minhas contas. Um exemplo, vou fazer minha lista lá de contas que eu tenho a pagar no mês. Como que eu faço para mim colocar a energia e a água que não chegaram? Eu provisiono pelo valor anterior,
tá? Eu faço uma provisão, tá? E coloco lá que aquela energia é referente ao mês anterior, basicamente para mim ter o quê? Um registro da conta a pagar. E isso ocorre muito, tá, pessoal? Então, nessa questão a gente fala sobre o valor, né, evidenciado em nota explicativa, que você vai explicar, e se a sua ocorrência for remota, como a gente fala que não vai existir, né, probabilidade zero, vai carecerá qualquer evidenciação. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão dos lançamentos, tá, pessoal? Então, a contabilidade ela é muito abrangente, não fica só na parte de escrituração, mas análise também, tá ok? Próximo slide. Então, fala sobre a questão da mensuração, né, das exigibilidades. Então, para exigibilidades monetárias, o valor do balanço deve ser determinado pelo valor presente, tá, a serem pagos no futuro. Entretanto, no que se refere à exigibilidade de curto prazo, se o montante do desconto não for relevante, poderiam ser deixados pelo valor nominal, tá? Pessoal, isso aqui nada mais é do que aquela questão, né, das obrigações de curto a longo prazo, tá? Como que eu devo registrar basicamente uma exigibilidade, tá, no balanço por um valor que ainda eu não tenho definido no presente? Pode ser basicamente pelo valor presente do montante adquirido. É aquela questão do controle de estoque, né? Eu acredito que vocês aprenderam lá o método PEPS, WEPS e média ponderada, tá? Qual que é o método mais aceito pelo fisco, pela Receita Federal? O PEPS, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre essa questão. Quando eu não tenho um valor atualizado, eu pego um valor, basicamente presente, e faço basicamente o registro, tá? Que vai ser basicamente pago no futuro como uma despesa ou uma obrigação, tá ok? Próximo slide. Então, aqui fala sobre os 3 tipos de passivo ou exigibilidades. Então, quando a gente começa a falar sobre contabilidade, a gente fala muito sobre as obrigações. Então, no início a gente fala passivos e depois alguns autores colocam exigibilidade, que é a mesma coisa, como a gente já falou, tá? E quando a gente fala exigibilidade, as legais são aquelas derivantes das obrigações a serem pagas em data determinada, ou seja, data específica, tá? Onde vai ser identificado com o valor já estabelecido, ou seja, uma obrigação, eu adquiri algo, eu vou registrar pelo valor, né, total e basicamente dou baixa pelo valor dessa obrigação, tá? Temos a questão das equitativas, ou seja, os provisionamentos derivantes de compromissos com garantias que vão ser oferecidos a clientes a outros gêneros, tá? O que seria equitativas? São aqueles provisionamentos, pessoal, que deriva de compromissos com garantia, tá? Eu não sei se vocês já viram sobre aquela questão, né? Quando a gente chega na loja para adquirir algo, aí vem o vendedor, mas você não quer colocar aí acrescentar uma garantia de mais 1 ano, 2 anos, né? Pessoal, basicamente eu tenho que fazer o lançamento dessa garantia, além do produto que eu adquiri, tá? Surgiu uma obrigação, surgiu a garantia, eu tenho que fazer, né, o provisionamento do pagamento também. E as contingentes são aquelas que dependem do quê? Da ocorrência de fatos futuros, tá? No que se refere a desembolsos de recursos. Então, contingente é aquilo que a gente já falou, né? Pode ter ou não ter, mas eu faço o registro basicamente, né? Pode ser nulo ou zero, posteriormente, ou pode ter aí a ocorrência desse fato no futuro, tá ok? Bom, pessoal, alguma dúvida, pergunta? A gente, é claro que o professor Ivan aí, ele tem um conhecimento bem mais aprofundado, mas o que a gente aprendeu aí com ele, tá? Apesar que ele não foi o professor, meu professor na parte de teoria da contabilidade, foi o básico, como eu falei para vocês, ele deu estágio para mim, foi um professor de estágio, mas assim, o que a gente aprendeu tanto com o Ivan e outras disciplinas, com outros professores, é isso que a gente passa para você. Muda alguma coisa? Algumas coisas ou outras sempre tem aí algumas mudanças, né, pessoal? Mas nem sempre, tá? São mudanças aí extremas. Mas o que a gente aprendeu aí, basicamente, prossegue nos dias de hoje, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta, fique à vontade, tá? Eu acostumo não prolongar muito nas minhas aulas, até porque eu explico certas partes e já passo o exercício para os alunos estar fazendo, surgindo dúvida, a gente vai tirando essas dúvidas, mas o que a gente tinha para hoje, basicamente, seria essa questão da apresentação de vocês e, basicamente, complementar algo aí dentro desse contexto aí que vocês estão falando sobre o passivo, né?
sobre a questão aí do passivo e a mensuração, né? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Fico feliz porque vocês já passaram, né? Contabilidade geral 1 e geral 2. Pessoal, em relação à teoria da contabilidade, vocês compreenderam a importância dela hoje, daqueles lançamentos que vocês fizeram? Eu acredito que em algum momento vocês esqueceram alguma coisa ou outra, né? Eu acredito que não foi tanto tempo assim que vocês fizeram, pode ser o semestre passado, mas vocês viram a importância da gente ter o conhecimento da teoria da contabilidade? Viram a importância da gente compreender aí de uma forma geral? Tudo é válido, tá, pessoal? Às vezes tem uma disciplina lá que a gente fala, nossa, essa disciplina é muita teoria, muita chata, né? Pessoal, é tudo isso que a gente coloca em prática, tá? Eu aprendi muito nessa empresa, eu falo porque o que ali teve de movimentação? Pessoal, tem tudo, tá? Eu fazia apuração do PIS e COFINS, né? A gente fazia aí o débito e crédito na aula, lá eu fazia no sistema e fazia toda a conferência, SPED fiscal, SPED PIS e COFINS, foi aonde que surgiu aí a parte da escrituração, né, do sistema público digital. Então, assim, tudo isso é válido, tá? E um conselho que eu falo para vocês, pessoal, não deixe, né, de estudar posteriormente, faça uma revisão, né? Faça sempre uma revisão, acabou a aula, dá uma lida, estudem. Por quê? Porque vale a pena ser contador, pessoal. Vale a pena ser contador. É como eu falo para vocês, né? Hoje eu atuo nas duas áreas, tanto da parte contábil como engenharia, mas eu atuo mais na parte da contabilidade. E é extremamente gostoso a gente trabalhar, né? Há dúvidas, a gente sabe que isso, né? Se tem basicamente dúvidas. Mas só para vocês terem ideia, eu tenho um colega meu que tem um escritório de contabilidade, e ele falando que colocou um aluno dele, lá da faculdade particular, que era um cara muito dedicado. Hoje o cara é o gerente do escritório dele. Então, basicamente, aí o salário dele está na faixa de R$ 7.000, tá? Então, só para vocês terem ideia, eu até falei, nossa, um salário muito bom, né? R$ 7.000, quem não queria ganhar? Ser o gerente do escritório, comandar. Só que ele se dedicou. É um cara que se dedicou, um cara que tem aí um conhecimento, um cara que auxilia os demais. E isso eu quero que aconteça isso com vocês também, tá? Ah, pode ser que alguém aqui ganhe mais que 7.000? Pode ser, né? Pode ser que eu esteja enganado. Mas já é um salário muito bom trabalhando na parte contábil, tá, pessoal? Então se dediquem, não só teoria, a gente sabe que entra aí a mais parte de leitura, de interpretação, mas já que vocês passaram geral 1 e geral 2, vocês já absorveram um pouco mais aí através da teoria, o porquê daquilo que vocês faziam, tá? Tanto do regime de caixa, porque regime de competência. Então, adentra aí todos esses conceitos que a gente está estudando nessa parte aqui, tá ok? Bom, pessoal, então eu agradeço vocês. Se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, tá? Como eu falo para vocês, as nossas aulas sempre vai ser assim. A apresentação de vocês, a gente complementa. Se não tiver nenhuma dúvida, né, nenhuma pergunta, a gente encerra aí a nossa aula. Tranquilo, pessoal? Professor, eu Oi. entrei um pouco atrasado, não sei se o senhor falou no início da aula. No caso, amanhã não vai ter aula, vai ser só o exercício? Isso, só vai ser o exercício, tá, pessoal? Até porque vai ser da mesma forma do Ivan, né? O Ivan não dava aula na parte da terça, é isso? Na parte que vocês tinham que fazer aquele exercício? Na verdade, eu acho que era na segunda que não tinha aula e a apresentação era na terça. Aí, por causa do feriado que teve, agora mudou. Isso, e vai mudar posteriormente, que eu vi, tá? Mas as nossas aulas vai ser... até pode acontecer, pessoal, de ter lá a apresentação na terça e eu mudar para segunda. Por quê? Porque eu tenho aula de mestrado na terça de manhã. Eu tenho terça, quarta e quinta. Mas, se não me engano, uma disciplina vai acabar no final desse mês. Vai ser onde que vai alterar lá para o dia 2. Dia 2 de novembro é feriado, vai cair numa terça, se não me engano, tá? Deixa eu até conferir aqui para mim não falar coisa errada. Mas eu acredito que sim, que o Ivan colocou lá dia 1º uma apresentação, e terça-feira vai ser feriado que não tem aula. Aí volta na segunda-feira com exercício e na terça vai ser a apresentação. Acho que vai ter uma apresentação ou a questão das nossas aulas. Mas vai ser basicamente dentro do que está lá no portal Cigar, tá, pessoal? A gente vai estar comunicando, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar lá no grupo, tá? Finalizando a aula aqui, eu vou passar o link, se porventura alguém aí esteja desempregado, procurando novas oportunidades, que a gente tem que pensar nisso também, pode entrar lá no grupo, que sempre a gente vai estar postando
novas vagas de estágio e vaga de emprego, tá, pessoal? Então, a gente criou esse grupo justamente para estar ajudando aí os alunos que estão à procura de uma vaga de emprego, beleza? Mas as nossas aulas, segunda-feira, amanhã é atividade, na outra segunda, aí a gente volta com mais uma apresentação. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Não? Tranquilo? Então tá. Pessoal, grande abraço, boa semana, façam aquela atividade que está lá para amanhã, e aí a gente volta segunda-feira com mais uma apresentação, tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês, agradeço aí a audiência, a paciência de vocês, e nós estamos aí à disposição, tá bom? Abração, fique com Deus e se cuida.